Olá, pessoal do Centro Educacional de Paula. Eu sou o professor Luiz, eu sou professor de Física aqui do Centro Educacional de Paula, né? E, bem, agora nós vamos ver o conteúdo da etapa 2, né, do segundo ano, na unidade um. Agora nós vamos estudar escalas termométricas. Basicamente a gente vai definir temperatura e conhecer as diferentes escalas termométricas, e a gente também vai aprender a passar de uma escala para outra. São coisas bem simples, bem fáceis, bem dinâmicas. É, O que é temperatura, né? A temperatura ela é uma grandeza física que mede o grau de agitação entre as moléculas. É, no caso, né, ela mede a energia cinética. O que é energia cinética? É a energia do movimento. As moléculas elas podem se mexer tanto translacional, né, como rotacional e vibracional. Elas podem girar, elas podem rotacionar entre elas mesmas, girar entre alguma determinada coisa, ou vibrar, né, os átomos e as moléculas. E elas constituem, das moléculas que constituem um corpo. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior vai ser a temperatura. Os sistemas construídos para medir a temperatura são chamados termômetros, né? Todo mundo conhece. A gente usa muito quando a gente está, por exemplo, querendo medir a nossa temperatura, o para ver se a gente está com febre ou não. Agora no coronavírus a gente tem aquele termômetro de pistolinha que está na entrada de basicamente todos os estabelecimentos fechados que a gente tem por aí. Bom, a gente tem o exemplo do termômetro de mercúrio. Hoje em dia não se usa mais tanto porque mercúrio ele é altamente venenoso, não é? Quando quebra o mercúrio ele pode dar problema, principalmente porque muita gente quebrou para muita criança brincou para brincar com mercúrio, já que ele é um metal maleável, ele é um metal líquido. A gente também tem o termômetro de álcool, ele é muito complicado para mexer, eu não sei mexer, eu sei como é que ele funciona, mas eu não consigo explicar muito bem para vocês. A gente tem o termômetro de pressão também, e etc. Tem outros tipos, né? Bom, como a temperatura está associada ao movimento das moléculas, a gente pode encarar como a medida do nível energético das moléculas. Ou seja, quanto maior a energia, maior o movimento que a molécula tem, né? O átomo, a molécula, e assim por diante. Bom, nós temos basicamente três tipos principais de temperatura. Posso criar outros tipos? Posso criar inúmeros tipos diferentes de temperatura. A gente tem a temperatura em Celsius, né? Que ela geralmente é a mais utilizada pelo mundo, né? No Brasil a gente usa essa. A gente tem a escala Fahrenheit, que é adotada nos países de língua inglesa, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra. E a gente tem a escala Kelvin, né? Que ela é a escala utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, ou seja, quando a gente estiver falando em Sistema Internacional de Unidades, né, para a ciência, a gente usa a escala Kelvin. Ela é a única escala absoluta, né? Ou seja, a única cujo zero é absoluto e não é relativo como nas outras. O zero absoluto do Kelvin é uma temperatura tão baixa que os átomos eles não estão mais se movimentando, eles param de se movimentar. É uma temperatura, o zero absoluto é a temperatura que não existe mais movimento de molécula e de átomo, ou seja, parou. Tudo congela nessa temperatura, tudo para. Olá pessoal, vamos começar falando sobre a escala Kelvin, né? A escala Kelvin ela foi inventada, né, pode-se dizer assim, pelo físico britânico Lord Kelvin, William Thomson Kelvin, né? Lá por volta do século XIX, né, entre 1824 a 1900, 1907 foi quando ele morreu. Ele inventou a escala absoluta, né, a qual leva o nome dele. Geralmente cientistas colocam o próprio nome assim nas invenções ou nas descobertas. E nessa escala, a temperatura de fusão do gelo, né, onde o gelo sai do estado sólido para entrar no estado líquido, é de 273 Kelvin. Lembrando que Kelvin não leva a escala grau. Essa imagem está errada. Não tem essa bolinha de grau aqui no Kelvin. É 273 Kelvin porque ele é absoluto. E a ebulição da água está em 373 Kelvin.
Lembrando que na escala Celsius, né, a fusão do gelo corresponde a 0 graus Celsius e a ebulição da água é a 100 graus Celsius. Essa é a comparação que a gente pode fazer. Bom, a escala Kelvin ela é absoluta porque ela tem origem no zero absoluto. E esse zero absoluto significa que a temperatura de um corpo ele não pode decrescer, ele não pode ficar menor do que isso. Não existe menos 1 Kelvin. O ponto máximo de resfriamento é mais ou menos, né? Menos 273 graus Celsius, né? Que significa 0 Kelvin. Ele é inexistente na Terra, né? Ou nas mediações de forma natural. As temperaturas próximas ao zero absoluto, né? Ela pode ser alcançada apenas em laboratório, né? Mas num custo muito alto. Em capas, tem que usar capas especiais, isolamento térmico. Pesquisadores custam por volta de 100 mil dólares a peça. Na verdade, não se atinge. A temperatura, parece que a menor temperatura atingida em laboratório foi de 1 Kelvin. 1 Kelvin equivale a menos 272 graus Celsius. Alguma coisa assim, mais ou menos. Kelvin. Mais ou menos, menos 272 graus Celsius. Como a temperatura está relacionada à agitação das moléculas, né, um corpo com zero absoluto de temperatura não possui agitação molecular, ou seja, tudo para, basicamente congela instantaneamente. A escala Fahrenheit, né, ela é proposta pelo físico alemão Daniel Fahrenheit, lá por volta do século 17 a 18, provavelmente século 18, né? Que também era fabricante de instrumentos meteorológicos, né? Ele basicamente fez porque ele gostava de medir o tempo lá na cidade dele. Essa escala faz corresponder a 32 Fahrenheit, né? 32 graus Fahrenheit, o ponto de gelo, né? O ponto de fusão da água, e 212 graus Fahrenheit, o ponto de ebulição da água, né? Com divisão em 180 partes iguais. Bom, entre pontos fixos, né? Essa é a escala usada nos países que falam geralmente língua inglesa. Quando a gente está assistindo um filme nos Estados Unidos, né? A gente vê lá, por exemplo, um número aleatório lá, e eles falam, está com 40 graus de febre. É porque lá eles não usam a mesma escala que a gente. Nos Estados Unidos eles usam a escala Fahrenheit, que é diferente da nossa. Provavelmente a gente vai ver um exercício parecido e nisso no final do slide. A gente também tem a escala Celsius, né? O centigrada. Centigrada por quê? Porque são 100 partes iguais, vai de 0 a 100. Ela foi apresentada ali mais ou menos no século XVIII, né? Pelo astrônomo sueco Anders Celsius, né? Essa escala ela tem divisão centesimal, né? Que facilita muito a leitura, por isso que a maioria dos países usam ela. Curiosamente, né? O primeiro termômetro feito nessa escala fixava em 100 graus Celsius o ponto de fusão, que é o gelo, né? E 0 graus Celsius o ponto de ebulição da água. Ou seja, ele era ao contrário, ele não era como é hoje. Era um pouco confuso, então por isso inverteram isso. Usando um termômetro de mercúrio, né, Celsius, ele observou que ao colocar em contato com a água em ebulição, a uma pressão constante, né, o mercúrio ele começava a expandir e parava em algum tempo quando entrava em equilíbrio térmico com a água, né? E ele permanecia naquele ponto enquanto a água estivesse em ebulição. Quando ele colocava o termômetro em misturas de gelo, né, gelo fundente, ou seja, água congelada que está passando do sólido para o líquido, né? O mercúrio ele começava a contrair e também era interrompido em um ponto X, em que o líquido estava em equilíbrio térmico em que o mercúrio estava em equilíbrio térmico com a mistura de água com gelo. Bom, ele definiu esses pontos de quando definido esses pontos de quando a água estava em ebulição como 100 e aí quando a água estava congelando como 0. Aí ficou esse intervalo em 100 partes iguais.
Essa escala ela é usada em quase todos os países, né? Inclusive aqui no Brasil, e apenas alguns países de uso inglês aplicam a escala de Fahrenheit. Bom, função termométrica é a fórmula que relaciona os valores da grandeza termométrica com os valores da temperatura. Quando a gente coloca o que está no termômetro com os valores da temperatura. Geralmente a gente usa isso para ficar igualando e conseguir converter de uma temperatura para outra. É bem simples. Na verdade não é tão simples não, é um pouco complexo. Mas a gente usa alguns macetes. Como por exemplo aqui. A fórmula de conversão. A fórmula de conversão de uma escala para outra pega pela temperatura da água em fusão e de ebulição, né? Onde a gente pega a temperatura da água em fusão, quando a água está congelando, subtraindo um valor da temperatura em escala e dividimos isso pelo valor da temperatura da água em ebulição, quando a água está se transformando em vapor, menos a temperatura que a água congela. Ou seja, é basicamente isso. A temperatura esse triângulo C, triângulo F e triângulo K são as temperaturas que a gente quer descobrir que a gente não tem ou que a gente não tem aqui agora, que elas são as temperaturas que a gente vai querer fazer a conversão. A gente pega essa temperatura, subtrai o valor que a água congela e divide isso pelo valor que a água evapora menos o valor que a água congela. E isso vai ser igual para todas as fórmulas. O que eu fiz aqui nessa formulazinha? Eu fiz uma... Qual é a palavra? Eu tentei simplificar essa fórmula para ela ficar mais fácil. Ou seja, eu tenho a temperatura em Celsius menos a temperatura que a água congela, isso dividido pela temperatura que a água evapora em Celsius menos a temperatura que a água congela em Celsius. Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos a temperatura que a água congela em Fahrenheit, dividido pela temperatura que a água evapora em Fahrenheit menos a temperatura que a água congela em Fahrenheit. A mesma coisa com Kelvin. A temperatura em Kelvin menos a temperatura que a água congela em Kelvin, dividido pela temperatura que a água evapora em Kelvin, menos a temperatura que a água congela em Kelvin. Se a gente for fazer essa conta, essa subtração embaixo que a gente vai ter que a temperatura em Celsius dividido sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180, que é igual a temperatura em Kelvin menos 173. Bom, pessoal, como a gente pode ver no slide anterior, nesse slide aqui a gente tem a simplificação já das contas. Da temperatura em Celsius, da temperatura em Fahrenheit e da temperatura em Kelvin. Por que eu fiz o slide anterior? Para mostrar como a gente chega nesse resultado. Porque se não explicar como a gente chega nesse resultado, a gente simplesmente vai ter que decorar essa formulazinha. Bom, eu não gosto de ter que decorar a formulazinha, eu gosto de ter que entender o que eu estou fazendo. Então, entendendo o que a gente está fazendo, fica bem mais fácil para a gente conseguir resolver os problemas. Então, aqui está a fórmula simplificada, a gente chega na fórmula simplificada daquela forma que a gente viu no slide anterior. Bom, a gente agora vai ver o primeiro exercício resolvido. Exemplo 1, né? A temperatura de 0 graus Fahrenheit corresponde aqui à temperatura na escala Celsius, né? Quantos graus Celsius equivale a 0 Fahrenheit? Resolução, né? Bom, a gente basicamente vai pegar a fórmula simplificada já. Nessa aqui a gente vai pegar a fórmula simplificada. No próximo exemplo a gente vai pegar a fórmula sem ser simplificada ela inteira e resolver. Bom, aproveitando a equação deduzida, né, ali no slide anterior, a gente tem que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Isso quer dizer que a gente pode substituir a temperatura em Fahrenheit, já que foi nos dado esse valor, de 0 graus Fahrenheit. Isso quer dizer que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a 0, né, a temperatura em Fahrenheit que eles nos deram, menos 32 dividido por 9. O que eu vou fazer agora? 0 menos 32, menos 32. Então, já corto o 0. Eu vou passar o 5 que você está dividindo de um lado, multiplicando do outro. Matemática básica. Então, eu tenho que a temperatura em Celsius ela é igual a 5 vezes menos 32. 5 vezes menos 32, nós teríamos qual temperatura, pessoal? 5 vezes menos 32 é igual a menos 160.
Então, eu tenho menos 160 dividido por 9. Menos 160 dividido por 9 vai dar aproximadamente. Quando eu tenho um sinal de igual e um tio em cima, significa aproximadamente, não é um valor exato. Eu tenho aproximadamente menos 17,8 graus Celsius, ou seja, 0 graus Fahrenheit é igual a menos 17,8 graus Celsius. Aqui na minha calculadora deu menos 17,777777, ou seja, uma dízima periódica. Então, por isso que o valor está aproximado, viu, pessoal? Na segunda questão, numa certa cidade, em um certo dia, às 6 horas da manhã e ao meio-dia, a temperatura ambiente sofreu um aumento de 10 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, de quanto foi esse aumento? Pessoal, tem duas fórmulas diferentes, porque aqui está nesse quadrinho aqui, está errada. E como é uma imagem, eu não consegui tirar esse quadro, é uma imagem inteira. Tanto a imagem inteira da questão e da resolução aqui, e da resolução é uma imagem só, não consegui tirar, então eu fiz a conta certa aqui embaixo. Por que essa conta está errada? Porque desconsiderou os menos 32 em Fahrenheit, ou seja, está desconsiderando os menos 32 ali em cima. Eu tenho os menos 32 no numerador da divisão. Então, fazendo a conta certa, né, e inteira, eu tenho que temperatura em Celsius menos 0, né, que é a minha temperatura, dividido por 100 menos 0, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, que vai dar a minha temperatura em Celsius dividido por 100, igualando a minha temperatura em Fahrenheit menos 32, esse é importante, dividido por 180. Bom, basicamente, então, eu tenho 10 graus Celsius, né, então eu já posso substituir. 10 graus Celsius dividido por 100 é igual a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180. Então, eu tenho que 1 sobre 10 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180. 180 aqui está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Por que eu não posso passar os menos 32 primeiro, professor? Porque o menos 32 está dividindo 180 e eu não posso... pela regra da matemática, primeiro vem potência, depois vem multiplicação, depois vem subtração. Quer dizer, primeiro vem potência e raiz, depois divisão e multiplicação, e depois vem subtração e adição. Então, como a divisão vem antes da subtração e adição, então eu passo primeiro minha multiplicação para o lado de lá. Então, ficaria 1 vezes 180 dividido por 10. 1 vezes 180, 180. 180 dividido por 10, 18. Então, eu tenho que a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 18. Ou seja, minha temperatura em Fahrenheit, né, o menos 32 está de um lado, ele vai passar para o outro lado sendo positivo. Então, eu tenho 18 mais 32 é igual a minha temperatura em Fahrenheit. Isso significa que minha temperatura em Fahrenheit equivale a 50 graus Fahrenheit. Diferente dos 18 Fahrenheit aqui, ó. A gente tem que somar os mais 32 aqui, pessoal. Esses mais 32 são importantes. Sem eles, a conta está completamente errada. Bom dia, pessoal! Agora nós vamos aplicar conceitos. Eu tenho meu pequeno quadro branco aqui, ele é pequenininho, ó. Eu até comecei a escrever aqui a fórmula da primeira, enfim. Basicamente, o verão de 1994, ó, quando eu nasci, foi particularmente quente nos Estados Unidos. Nossa, imagina hoje, né? Como é que deve ser lá para eles. A diferença entre a máxima temperatura de verão e a mínima de inverno do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Ok. Então, eu sei que a minha escala em Celsius, a minha temperatura em Celsius dividida por 5 é igual a minha temperatura em Fahrenheit dividido por menos 32 dividido por 9. Não esquecer do menos 32, isso é importante, pessoal, senão não vai dar nada certo, né? Elas não são iguais. Enfim, foi isso que eu anotei aqui no meu quadrozinho, ó. Minha temperatura em Celsius é de 60 graus Celsius. Então, eu quero saber a minha temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu posso trocar a minha letra C na minha equação de igualdade pela temperatura. Então, vamos lá. Então, eu tenho que... Vamos pegar aqui o canetão. Então, eu tenho que 60 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9.
Ok, pessoal? Essa é a minha primeira parte da equação, substituir os valores. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o meu 60 e dividir por 5, já que vai dar um número inteiro e vai ficar fácil para resolver. 60 dividido por 5 vai dar 60 dividido por 5, 12, né? Vamos ver aqui na calculadora. 60 dividido por 5, 12. Sim, exatamente. Então, eu dei 12 vezes 9, pessoal. 12 vezes 9. Por quê? Porque o meu 9 está aqui. Dividindo, ele vai passar para o outro lado da equação, multiplicando. Lembrando, matemática básica. 12 vezes 9. Eu tenho 108, então eu vou ter 108. Opa, 180 não, é 108, pessoal. 108. Aí eu tenho os menos 32 que estão aqui, ó, subtraindo. Eu vou passar ele para o lado de lá somando. Mais 32. É igual a minha temperatura em Fahrenheit, né? Aqui. Tá aqui, ó. Minha temperatura em Fahrenheit. 108, que é 9 vezes 12, mais 32. 108 mais 32 é igual a 140. Então, eu tenho que a minha temperatura em Fahrenheit é igual a 140 graus Fahrenheit. Essa é a resposta da primeira. Qual é a minha alternativa que eu tenho 140 Fahrenheit? A letra C. Então, a minha resposta final na número 1 é letra C. A diferença de temperatura na escala Fahrenheit é 140 graus Fahrenheit. C, 140 graus Fahrenheit. Tchau, pessoal. 140 graus Fahrenheit. Aqui a formulazinha. Eu fiz bem rapidinho, é uma conta bem simples, fácil de resolver. Ok. Depois que a gente pega a manha dessas temperaturas, a gente consegue respondê-las com uma facilidade maior. Correto? Número 2. Na TV coligadas, né? O locutor do Jornal Nacional afirmou: certa noite a temperatura máxima em Criciúma atingiu 30 graus Celsius. Opa, então já tem a minha temperatura em Celsius aí, ó. 30 graus Celsius. Vamos pegar aqui, número 2. Minha temperatura em graus Celsius é de 30 graus Celsius. Celsius é igual a 30 graus Celsius. Minha letra C corresponde a 30 graus Celsius, ok? Então, eu tenho que a temperatura máxima, tal temperatura corresponde a quantos graus Fahrenheit? Isso equivale a quantos? Isso aqui é igual a X Fahrenheit, correto? Eu não sei quantos Fahrenheit isso vai dar. Então, vamos fazer a nossa conta. Lembrando que vamos pegar a conta inteira ou vamos pegar a conta fracionada porque fica mais fácil, né? Mas, não, vamos pegar a conta inteira porque a gente fez a fracionada na anterior. Então, eu tenho aqui C sobre 100, temperatura em Celsius sobre 100, menos 0, é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32. A conta inteira, pessoal. Vamos responder isso do início, do princípio, né? Para a gente ver que vai dar a mesma coisa, ó. Então, eu tenho que minha temperatura em Celsius é... Tá, não vou colocar agora. Celsius dividido por 100 é igual a... Essa caneta está começando a falhar. Vou fazer de vermelho, pessoal. Celsius dividido por 100 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 180. Aqui, ó. Mudei a cor porque a caneta preta está começando a falhar. Ela é melhor para enxergar, mas está começando a falhar. Enfim... Isso quer dizer que... Estou diminuindo aqui o brilho do computador. Isso quer dizer que... agora eu posso alterar os valores. Então, eu tenho 30 graus Celsius dividido por 100 graus Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 180 graus Fahrenheit.
Correto? Correto. Aqui também é graus Fahrenheit. Enfim. O que eu faço agora? Eu pego... Vou passar os 180 que estão aqui dividindo para lá multiplicando. Por quê? Porque eu quero cortar o máximo desse valor alto possível, porque eu não quero fazer conta com valores altos. Então vamos fazer isso. Eu vou passar os 180 para lá multiplicando. Então ficaria 30 graus Celsius vezes 180 graus Fahrenheit dividido por 100 graus Celsius. Agora a gente pode fazer os primeiros cortes. O que eu vou fazer? Eu vou cortar Celsius com Celsius, vai me sobrar Fahrenheit. Eu vou cortar o 0 do 100 com o 0 do 30. E eu vou cortar o 0 do 100 com o 0 do 180. Correto? Ó, me sobrou 3 vezes 18 é igual a F menos 32 graus Fahrenheit. Ok, me sobrou isso. O que eu vou fazer agora? Eu tenho 3 vezes 18. Vou colocar aqui 3 vezes 18 graus Fahrenheit é igual a F Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit. Então, beleza. 3 vezes 18 vai dar 54. Então, eu vou ter 54 graus Fahrenheit mais 32. Por que mais 32, pessoal? Graus Fahrenheit é igual a Fahrenheit. Por que mais 32, pessoal? Por que mais 32? Do lado de cá, ó, bem aqui, ó, a equação, o 32 está subtraindo. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade somando. A gente tem que igualar. Então, eu tenho 54 mais 32. Vai dar 86, pessoal. Ou seja, 86 graus Fahrenheit. F é igual a 86 graus Fahrenheit. Eu vou escrever isso aqui de preto para dar um pequeno destaque. Apesar do preto estar acabando. O preto acabou. Vamos escrever em azul então, pessoal. F, Fahrenheit, é igual a 86 graus Fahrenheit. Dá esse pequeno destaque aqui, ó, pessoal. Então, a minha temperatura é 86 graus Fahrenheit. Minha resposta é a letra C. Na número 1, deu letra C. Na número 2, deu letra C. Aqui a conta desde o início, pessoal, fazendo desde o início, para ver como também dá certo. Tanto do início como usando a fórmula simplificada dá certo. Agora a gente vai para o número 3, pessoal. Deixa eu fechar aqui os canetões, porque senão eles secam. Vamos apagar o quadro. O gelo seco, né? O que é gelo seco, pessoal? O gelo seco é gás carbono, na verdade. Carbono sólido, né? Aquele que era para ser o gás, na verdade se tornou Eles pegam um gás carbônico, né? Eles colocam ele numa pressão muito grande e ele fica sólido. O CO2 sólido, né, o gelo seco, quando submetido à pressão atmosférica normal de 1 atm, que é a pressão que a gente fica aqui do lado de fora, no mundo real, né, a nossa pressão atmosférica do planeta Terra, sublima. O que é sublimar? É passar do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido direto sem passar pelo estado líquido. Isso é sublimar. Sublima a menos 78 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui na número 3. A minha temperatura, o meu C é igual a menos 78 graus Celsius. Na escala Kelvin, já quer saber da outra escala, escala Kelvin. Essa temperatura equivale a que valor? Como é que é, pessoal, da escala Kelvin? Olhando lá na nossa tabelinha antiga, a gente tem que... Deixa eu pegar a minha caneta vermelha aqui. Que de Celsius é igual a Kelvin menos 273. 273 graus? Não, 273, pessoal. Não tem mais graus, a gente cortou graus aqui.
Isso quer dizer que eu já tenho os 30 Celsius, 30 graus Celsius. Então eu posso colocar os 30 ali e passar os 273 que está subtraindo para o outro lado somando. Os 30 não, né? Os menos 78. Então eu tenho menos 78 mais 273 é igual a Kelvin. Ou seja, pessoal, essa é a fórmula reduzida. Lembrando, a gente pode usar a fórmula inteira também e reduzir ela ao máximo. Menos 78 mais 273. Isso aqui, pessoal, vai dar um valor de 195 Kelvin. 195 Kelvin. Ó, simplificando a conta dá isso, pessoal. De Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius é muito simples, muito tranquilo, muito rápido. Professor, mas eu não entendi como é que você fez essa conta. Ok, vamos fazer do início, sem simplificar. Vamos voltar para a conta desde o início. Como é que eu faço essa conta, pessoal? Eu tenho que Celsius dividido por 100 é igual a Kelvin menos 273 também dividido por 100. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho 100 de um lado, eu tenho 100 do outro, eu tenho 100 aqui, eu tenho 100 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 100 aqui, ó, esse 100 do Kelvin, multiplicando do lado do Celsius, ok? Então eu tenho que 100 Kelvin, 100 vezes a temperatura em Celsius dividido por 100. Aqui também é igual a K menos 273. Por que eu não fiz o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, das duas equações para igualar, para multiplicar? Porque é muito mais simples fazer isso. Você passa a conta multiplicando por outro lado e assim você consegue fazer os cortes sem dificultar demais. Então eu vou cortar 100 com 100. 100 dividido por 100, 1. Então 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então eu tenho que a minha temperatura em Celsius é igual a Kelvin menos 273. Ok, o que eu vou fazer agora, professor? Agora eu vou passar os meus menos 273 para o outro lado somando. Então eu tenho que Celsius mais 273 é igual a Kelvin. E o que eu tenho? Meu Celsius é igual a menos 78 mais 273. Isso equivale a quanto mesmo, pessoal? A mesma conta que a gente fez antes. Isso vai dar 195, não é? 195 Kelvin. Olha, fazendo as contas dá o mesmo valor. Sim, é a mesma conta. A gente só pode simplificar ela se a gente já tiver entendido e decorado, ou a gente pode fazer ela inteira para a gente conseguir entender o passo a passo para chegar. Então a resposta é letra A. 195 Kelvin. Ok, agora a número 4. A número 4, deixa eu apagar aqui meu grande quadro, né? Eu tenho um quadro maior, só que eu tentei fazer a gravação e não ficou adequado, não ficou ideal. O quadro é muito grande, não deu para enxergar os números. Em uma escala termométrica arbitrária A, ou seja, uma escala que essa pessoa está acabando de inventar aqui agora, uma escala inventada. Atribui-se 0 graus A a temperatura de fusão da água e 120 graus A a temperatura de ebulição da água. Quando a temperatura for de 20 graus Celsius, a escala A ler-se-á, ou seja, qual vai ser o valor da escala A? Pessoal, vamos pegar a conta inteira de Celsius, como é que é? Eu tenho aqui, número 4, correto? Eu tenho que a temperatura em Celsius menos a temperatura que a água congela em Celsius, dividido por a temperatura que a água entra em ebulição em Celsius, menos a temperatura que a água congela em Celsius, né? Funde. É igual a temperatura em A, menos a temperatura que a água funde em A, que é de 0 também. Isso dividido pela temperatura que a água ebule em A, 120.
menos a temperatura que a água congela em ar, 0. Ou seja, essa é a minha igualdade. Deixa eu melhorar meu 2 aqui, porque ele está parecendo um 0. Ok, melhorou. Agora dá para ver que é um 2 melhor. Enfim, eu já tenho a minha igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou resolver essas contas para ficar com o mínimo de número possível. Então, eu vou ficar aqui C, né? C menos 0 vai ser C. Dividido por 100, 100 menos 0 vai ser 100. É igual a A, menos 0 é A, dividido por 120 menos 0, 120. Ok. Essa é a minha conta simplificada ao máximo? Não. Eu vou simplificar mais que isso? Posso simplificar, eu consigo dividir os dois por 20. Ficaria 5 e 6, né? Fazendo o MDC, né? O máximo divisor comum, daria 5 e 6. Mas não vou fazer isso. Vamos responder do jeito que está aqui. Vamos passar o 120 que está de um lado multiplicando para o outro. Então, eu tenho aqui 120 Celsius, 120 vezes C é igual a 100. Que vai ser 120 Celsius sobre 100 é igual a A, minha temperatura em A. Correto? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou simplificar. 100, 120, ó, ficou 12 dividido por 10. Ficou melhor para mexer minha equação, correto? Eu posso simplificar por 2 de novo, vai dar 6 sobre 5. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha temperatura que foi me dada. Quando a temperatura for de 20, olha, Celsius é igual 20 graus Celsius, ok? Ok, eu tenho a minha temperatura em Celsius, que é de 20. Então, eu vou colocar ela aqui dentro da minha equaçãozinha. Então, eu tenho 12 vezes 20 dividido por 100. Ou dividido por 10 é igual a... O que eu vou fazer de novo? 0 e 0, eu posso cortar. Ficaria 12 vezes 2 dividido por 1. Aqui, ó, pessoal. Ou seja, 12 vezes 2. Qualquer coisa dividido por 1 vai dar qualquer coisa. Então, eu tenho 12 vezes 2 igual a 12 vezes 2, pessoal. 12 vezes 2 é igual a 24. 24 graus A é igual a A. Então, qual é a resposta, pessoal? A resposta é a letra C, de novo. Tirando a número 3, todas as outras deram letra C. Então é isso, pessoal. Eu respondi essas questões, são questões bem simples. Espero que vocês façam as outras questões da apostila. Conversão de temperatura é uma matéria bem simples, acho que a matéria onda, acho que é a segunda matéria mais simples, né? Depois de conceito de energia e de formas de energia, sustentáveis ou não, que a gente vai ver mais pra frente no curso. É isso. Até mais, pessoal. Estou aqui disponível para quando vocês precisarem e até a próxima aula.